Olá, gente, tudo bom? Se existe uma pergunta que me fazem em todos os cursos que eu viajo de canto a canto do Brasil, é sobre drenagem pós-operatória. Como há muitas informações por aí e às vezes informações não confiáveis, é importante que a gente saiba realmente sobre o assunto. E por isso, nada melhor do que convidar um especialista no assunto. Ele é cirurgião plástico, Dr. Tariq Nassif. Dr. Tariq, muito obrigada por você ter reservado um tempo da sua super corrida agenda para estar aqui com a gente hoje, esclarecendo muitas dúvidas no nosso canal. Eu agradeço super, viu? Eu que agradeço pelo convite. Renato, prazer é todo meu. Nada melhor do que a visão da medicina, né, gente? Então ele é especialista, vai falar com a gente sobre tudo, sobre drenagem pós-operatória, pré-operatória. Então fica ligadinho aí que o assunto hoje está maravilhoso. Como você vê a drenagem no contexto do pós-operatório? É a pergunta que não quer calar, já fala pra gente agora. Ela é muito importante, Renata. Essa drenagem linfática pós-operatória para determinadas cirurgias, ela é indispensável, que ela vem a corroborar a nossa atividade e a nossa prática cirúrgica. Por quê? Termina de trazer um benefício para a paciente que a gente começou. É integral, não é só uma parte médica. Tem sempre uma parte subsequente que é o tratamento, é o uso da cinta, é a drenagem linfática, sim, que a gente tem que acompanhar de perto. Isso acaba trazendo muito benefício para as pacientes. Em quanto tempo você, a partir das suas cirurgias, você já recomenda? Porque assim, tem visões de vários médicos, a gente já sabe. Mas nas suas cirurgias que você observa, em quanto tempo você já libera para o pós-operatório? É uma pergunta muito boa essa sua, Renata. É muito frequente também, as pacientes têm muita dúvida. Não há um protocolo na medicina, nem na cirurgia plástica, com relação ao início da drenagem linfática, sim, e quando tem indicação da drenagem linfática em determinada cirurgia. Costumo indicar já o início da drenagem linfática para lipoaspiração, em torno de 2 a 3 dias, mais ou menos. Anotou aí, galera? Na abdominoplastia, geralmente assim que se retira o dreno. Quando que a gente retira o dreno? Okay. Geralmente por volta do 3º ao 5º pós-operatório. Então, retira o dreno. Eu já indico minhas pacientes já começar esse tipo de atividade. Mama redutora, a gente costuma deixar geralmente quando é gigantomastia. O que é gigantomastia? As mamas muito grandes, que a gente faz uma ressecção muito grande, sangra muito, aí a gente deixa o dreno. Então, geralmente com uma semana a gente também indica fazer drenagem nas cirurgias de mama, com exceção de prótese. Eu não costumo indicar drenagem para cirurgia de prótese mamária. E aquela paciente que não cumpriu aquilo, você notou alguma diferença da que cumpre exatamente, tinha que fazer drenagem? Sem dúvida, isso. São várias medidas que a gente adota, tanto fazer drenagem, quanto o uso da cinta, uma dieta balanceada, importantíssimo, repouso adequado, seguir todas as orientações médicas com relação à atividade física. Com relação específica com a drenagem, a gente vê que quem não segue a risca fica mais edemaciado, sente mais dor, tem mais incidência de fibrose, que acaba prejudicando num resultado final a expectativa e a melhora da paciente como um todo. Mas ele tocou num assunto que eu vou contar um negócio pra vocês. Fibrose. Explica pra gente o que é uma fibrose. A fibrose é como se fosse um processo de cicatrização interna. Ela é uma proliferação de tecido conjuntivo. Okay. A fibrose, ela acaba se organizando em todo o sítio cirúrgico. Toda vez que a gente faz um corte, faz uma incisão, faz um processo cicatricial, que é a fibrose. A fibrose, ela acaba aparecendo em maior ou em menor escala, dependendo do tipo de cirurgia. Então, por exemplo, a lipoaspiração é muito comum aparecer fibrose. Por quê? Porque a gente acaba fazendo vários túneis, acaba agredindo muito tecido, fica um espaço morto, e nesse espaço morto acaba realmente formando essas traves de fibrose que num período imediato elas ficam mais duras, irregulares, e com o tempo, com o uso da drenagem, elas vão melhorando. Sim. Obviamente, eu sempre falo que quando você faz uma drenagem pós-operatória assim, imediata, é justamente para não dar a fibrose, né? Enrijecer mais isso. Eu observo isso com o passar dos anos, e aquelas mulheres que acabaram não fazendo a drenagem, elas têm essa fibrose, e quando a fibrose ela é mais profunda, ou fibrose de anos, ela é mais complicada de tirar. E é aí onde entra as divergências e as pessoas perguntando nos cursos sobre a fibrose. É um assunto muito complicado. É complicado sim, com certeza, Renata. Cada vez a gente indica o início da drenagem linfática
pós-operatória mais cedo, precoce. Né? Mais precoce. Justamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça. É muito mais fácil prevenir do que depois correr atrás do tratamento. Também tem uma pergunta que também ela é feita já nesse momento que estamos falando sobre o pós-operatório. O limite de drenagem que tem que fazer no pós-operatório. Não tem um número preconizado específico, na verdade, né? Depende do porte da cirurgia, da área a ser lipada, quantos segmentos foram atingidos, ou se for uma abdominoplastia. Geralmente, para cirurgias maiores, como cirurgias do abdômen, lipoaspiração, a gente costuma indicar, no mínimo, umas 10 sessões de drenagem linfática. Mas a pessoa acaba fazendo acompanhando a evolução. Muitas pacientes fazem 20, fazem 30. Depende da melhora específica de cada paciente, da própria cicatrização delas. Muitas das pacientes acabam conhecendo a drenagem linfática no pós-operatório e aí acabam gostando e pega pra vida e não consegue viver mais sem, porque não é só o estético, é saúde também. E é pro resto da vida. Então eu acho sensacional. Você tem toda a razão. Existem casos em que a drenagem é contraindicada? Existe sim, Renato. Alguns casos de contraindicação relativa ou absoluta e relacionado à cirurgia plástica, não. Alguns casos, por exemplo, que pacientes que tenham tuberculose, que pode ser contraindicado, ou casos de infecção no sítio cirúrgico para não ter propagação dessa infecção. E algumas contraindicações relativas, na verdade, que não chegam a ser contraindicações, são mais cuidados com relação à drenagem linfática, não fazer força próximo de uma cicatriz, para não haver rompimento dos pontos, não fazer uma tensão excessiva, posicionar a paciente do modo correto para não prejudicar o resultado da cirurgia. A escolha da profissional para realizar a massagem, isso é importante? É importantíssimo sim, Renata. Você tem que sempre ter uma referência do profissional que você escolheu, geralmente por indicação com quem já tenha feito, que já fez, que já teve resultado bom. Pesquisar se ela tem uma especialização em pós-operatório, principalmente, que acaba muito mudando o foco de uma drenagem especificamente pré-operatória ou em pacientes saudáveis. Total foco. É muito importante saber dessa separação, de escolher um profissional que saiba realmente fazer uma drenagem linfática especificamente focada no pós-operatório. Geralmente profissionais que a gente já viu o trabalho, que já viu o resultado, que tem uma boa vivência. A drenagem linfática pós-operatória, ela envolve muita experiência pessoal também, então é importante que não seja ninguém pioneiro, que esteja começando agora, porque isso acaba trazendo benefício em termos de resultado final para a paciente. O que você está falando tem tudo a ver, porque no pós-operatório a drenagem ela é diferente da drenagem tradicional, por causa das incisões. Das incisões, do posicionamento, da tensão, da força, da frequência, são várias variáveis que acabam diferindo de uma drenagem linfática normal. E quando a paciente dá o seroma? O seroma é o acúmulo de líquido no terceiro espaço que a gente fala, que é no espaço que a gente fez o descolamento, por exemplo, do abdômen ou da lipo. Esse tem que fazer punção, né? Que a gente tem que puncionar. E geralmente a gente faz 2 a 3 punções semanais. No começo faz com uma maior frequência para evitar que depois forme cisto, fique encapsulado ou crie uma infecção nesse líquido remanescente. Então é por isso que para abdômen a gente costuma deixar dreno por um período um pouco maior se tiver um débito alto, ou numa lipoaspiração que às vezes na região sacral aqui também acaba acumulando líquido. O ideal, na medida do possível, se for um volume grande, é sempre fazer a punção. E como essa paciente identifica que ela está com seroma? Alguns sinais clínicos que é possível ver, abalamento, geralmente pode ficar uma protusão em alguma região específica. Pode ter extravasamento de líquido, ela se mexe, ela consegue sentir muitas vezes o líquido se deslocando. Quais os cuidados que essa paciente então tem que ter no pós-operatório para que realmente fique tudo ok? Seguir as riscas, as orientações médicas, tomar as medicações adequadamente, usar a cinta de forma correta e pelo período necessário, fazer bastante repouso. Gente, ele é a favor de cinta, eu sou super a favor de cinta, que delícia! Você sabe que não é todo profissional da área médica que é a favor da cinta, mas eu sou muito a favor. Sabe por quê, doutor? Ao longo dos meus anos na prática da massagem, eu observei que a paciente, que ela faz a abdominoplastia, qualquer tipo de cirurgia, e ela não usa cinta, não volta adequadamente. Diferente daquela paciente que usa cinta, fica tudo mais perfeito. É isso mesmo, Renata. Geralmente para cirurgias de mama a gente indica um uso mínimo de 30 dias do sutiã cirúrgico, por exemplo. Para cirurgias maiores de lipoaspiração e abdominoplastia, geralmente é indicado até um período mais prolongado, em torno de 90 dias mais ou menos. E algumas pacientes acabam
até se estendendo um pouquinho mais, ficam até com 4, 5, até 6 meses com o uso da cinta, porque acaba tendo mais confiança, se sente segura, ela tem firmeza, reduz edema, fica menos inchada, então a gente sempre preconiza o uso da cinta. Eu adorei o nosso vídeo de hoje, nosso papo foi super esclarecedor. Eu espero que as pessoas aí de casa também tenham gostado. Muito obrigada mesmo, viu, doutor? Eu que agradeço, Renata. Foi um prazer estar aqui com você. Se tem aquela amiga que tá pra decidir se vai fazer uma cirurgia, tá no pós-operatório, você encaminha esse vídeo, compartilha com essa amiga, que a gente também gosta de vídeos compartilhados, pra que viralize. Isso aí. Se inscreva no nosso canal, por favor, se você não é inscrito, porque a gente gosta disso também. Se você tem alguma dúvida aí, agora, e quer deixar aqui nos comentários, se eu não souber responder, eu juro que eu pergunto pra ele. E ele responde, você não ficará sem resposta. A gente vai deixar as redes sociais do Dr. Tarek aqui, então você segue ele lá. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Nos vemos semana que vem. Tchau, doutor. É isso aí, semana que vem. Até mais. Beijo, gente.